Eu estava aqui a meditar. Pensei, nesses dias difíceis, quem nunca veio a enfrentar? Eu venho falar do sentido dessa palavra medo, quem nunca teve, não é? O medo é algo que constrange o ser humano. O medo é a insegurança. O medo é o pânico. O medo é algo que te aflige e que te deixa insegura para as circunstâncias da vida, para enfrentar os obstáculos. Mas eu venho te perguntar nesta hora, qual o medo que tu estás a enfrentar? Existem diversos tipos de medo. E neste momento a imaginar assim, um dia eu passei. E quem sabe por alguns instantes ainda passo. Mas houve momentos em que eu pensei, com prova viva, o medo, ele não tem poder sobre mim. Quando você passa a ver que o medo, ele é apenas um medo. Muitas vezes, medo por algo que nem existe. Medo de enfrentar algo na vida. O medo de arriscar muitas coisas que às vezes vêm a ser bom para o nosso viver. Mas eu me peguei pensando, eu refleti e eu passei a entender. Medo, você não me domina. Lembro-me tão lindo quando Jesus, ele assim se afasta dos discípulos e encaminha-os mesmo para o meio do mar. E Jesus depois volta ao encontro dos discípulos. E lá vem Jesus andando por cima das águas. Que temor! Todos ficaram atemorizados. Calma, você vai entender o que Deus, ele quer para você. E todos atemorizados, Jesus caminhando, ia chegando mais próximo daqueles discípulos. E como ele percebeu que todos estavam com medo do mestre, ele disse: calma, porque temeis? Sou eu, o vosso Senhor. Mas não bastava, porque o medo era grande. E Pedro, olhando para Jesus, ele disse assim: mestre, se és tu, faze-me caminhar por sobre as águas. Ele sabia que Jesus tinha poder para isso. E Jesus, olhando, diz assim: vem, Pedro, vem, Pedro. E Pedro coloca os pés sobre as águas, mas ele teme. O medo chegou naquela hora na vida de Pedro. E Pedro começa a afundar naquele grande mar. E Jesus olha para ele e diz assim: homem de pouca fé. Ele começa a clamar por socorro. E o mestre estende as suas mãos, pega nas mãos de Pedro e diz assim: vem. E Pedro começa a perder o medo. O que eu quero dizer para você? Que muitas vezes o medo te impede de receber a tua
vitória. O vento estava forte no meio daquele mar, o barco estava prestes a naufragar. Mas o medo impediu, por alguns instantes, porque o mestre ainda foi misericordioso, da bênção chegar. E nesse dia de hoje você está a ouvir essa palavra e o Senhor está te dizendo: diga ao medo, em nome de Jesus eu te repreendo. Porque o medo não pode prevalecer na tua vida, na minha vida. As bênçãos estão para chegar, mas você tem que confiar. Não seja igual a Pedro, creia, deixa esse medo, porque o Senhor, Ele quer te ajudar.